Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Bora continuar falando de Copa do Brasil, pois essa semana temos a reta final da primeira fase. Na semana passada já tivemos o pontapé inicial com muitos jogos, muita história legal acontecendo, desde já algumas surpresas motivadas sempre por essa mudança de regulamento. E a semana temos o restante das partidas. A semana é a semana com mais jogos, então promete também muita emoção, tanto na terça, quarta e quinta. Então já peço você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. Bora passar primeiramente pelos jogos da terça-feira, que tem 6 partidas, já tem bastante emoção ali começando na terça. Iniciando com o Maranhão contra o Vitória, confronto ali nordestino, Vitória que vem fazendo um bom começo de temporada, mesmo perdendo alguns jogadores importantes. O time está bem na Copa Nordeste, bem na fase do Baiano, é o grande favorito aqui contra o Maranhão. Continuando com uns grandes jogos dessa primeira fase, que é Maringá contra a Juventude. Um jogo que promete bastante. O Maringá um pouco abaixo do que fez recentemente outros paranaenses, mas ainda assim, jogando em casa, vai estar estádio cheio, é um time hoje de Série C, contra o Juventude, que vem bem no gaúcho, mesmo tendo mudanças no elenco, ter perdendo alguns jogadores. Vai fazendo um bom começo de temporada, e é um bom teste também para o Juventude. É um jogo chato, um jogo que pode ficar bem complicado para a equipe do Juventude. Continuando, temos o Barcelona de Ilhéus contra o Atlético de Minas Gerais. Você tem um favoritismo aqui, claro, para o Atlético, mas jogando em casa, o Barcelona, que vem crescendo no futebol baiano nos últimos anos, pode muito bem surpreender. E é um oportunidade interessante para ambos passarem de fase, né? E é um dinheiro muito importante para ambos. Continuando, temos o Operário Mato Grosso do Sul recebendo o Criciúma. O Criciúma é o favorito aqui, e o futebol sul-mato-grossense, né, faz tempo que não tem um time se destacando mais, né? Faz falta. É um estado que sofre com isso. Outros estados, até mesmo do norte, tem pelo menos uma vez um time fazendo uma boa campanha aqui, outra ali. Tocantins, Tocantinópolis, recentemente quase foi para a Série C. Tem agora o Gazinho Porto Velho recebendo mais investimentos, conseguindo um bom resultado na Copa do Brasil e tudo mais. O Mato Grosso do Sul está meio que perdido nessa, né? Faz muito tempo que a gente vê o time sul-mato-grossense fazendo algo de destaque minimamente. Então isso torna também o Criciúma ainda mais favorito para esse confronto. Outro confronto interessante é Pouso Alegre contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ainda está buscando se encaixar, fazendo a Série B. Estou gravando esse vídeo na sexta-feira à noite. Empatou em 0x0 o jogo de ida das quartas do Paranaense, onde poderia ter perdido para o Azures, e é um time que ainda está buscando se encaixar. E tem um jogo perigoso. O Pouso Alegre fez um bom mineiro até. Joga em casa e é um fator casa que pode fazer diferença, porque geralmente tem capacidade de levar ótimos públicos. Se você é uma Copa do Brasil, eu acho bem possível que esteja o estádio não cheio, mas com um público forte ali para apoiar a equipe. Então, apesar do Atlético ser favorito, esse é um jogo para se ficar de olho, pois podemos ter surpresa aqui. E por último, o Operário de Vargem Grande, no Mato Grosso, recebendo o Sport. Tem uma diferença técnica muito grande. É um Sport contra essas equipes de mais fracas. Ele vem indo bem na temporada. O programa do Sport está sendo quando é mais exigido, especialmente do ponto de vista defensivo. E é o grande favorito aqui. O Sport que vem sendo notícia também por seus reforços alternativos. É um time sempre que vale a pena ficar de olho. Indo agora para a rodada da quarta-feira, que é a rodada mais cheia. Né? Temos 3, 6, 9, 12, 15 jogos na quarta-feira. É jogo padedel, hein? Começando com o duelo entre o Dourados, Mato Grosso do Sul, e o Caxias. Repito o que eu falei, o futebol sul-mato-grossense hoje está bem abaixo. O Caxias está na semifinal do Gaúcho, faz um bom começo de 2025 e é o favorito aqui. E vamos ver se não pode acabar por questão de estar na semifinal do Gaúcho poupando um outro jogador, se decidir rodar um pouco o elenco, dependendo do desgaste, isso também pode pesar a favor do Dourados, tentar surpreender. Indo para Lagoas, onde o CSE recebe o Tombense que faz um ótimo Mineirão, chegou nas semifinais, com uma ótima campanha, tem esse favoritismo, e o CSE vai apostar muito nesse fator casa, jogar diante do seu torcedor, no estádio mais acanhado, fazer aquela pressão para tentar surpreender a equipe do Tombense. Indo para o Rio Grande do Sul, temos o Guarani de Bagé recebendo o Altos, Guarani que se manteve na primeira divisão, que era o seu grande objetivo. E tem um confronto que, olha, até pela viagem longa, o desgaste que vai ter, é um confronto que pode ficar bem emocionante aqui, porque o Altos conquistou um bom resultado na Copa do Nordeste recentemente vencendo o Fortaleza, mas também não é aquele super time e tudo mais, então é um confronto aqui que o mandante tem chance de classificação. Continuando, temos o Cascavel contra o América Mineiro. O América Mineiro é o favorito aqui. O América Mineiro tem as expectativas paranaense, primeira fase de Copa do Brasil.
E é isso, o Cascavel aquilo, vai tentar postar no fator casa, para tentar equilibrar esse jogo, um gramado talvez não tão bom e tudo mais, mas o América Mineiro é favorito para passar nesse confronto. Um confronto nordestino, o Jequié da Bahia recebendo o Retrô. O Retrô conquistou o acesso para a Série C finalmente, mas o pernambucano, o Retrô, é decepcionante, né? Decepcionante. Abaixo, perdendo jogos para equipes até de investimento menor. Nem de longe repete o bom nível que mostrou em outros pernambucanos recentes. E isso deixa esse confronto bem mais aberto. A equipe do Jequié tem totais motivos de acreditar que é possível passar de fase. Seria um dinheiro muito bom para o clube continuar crescendo. O Votuporunguense recebe o Aparecidense. É um confronto que acaba se tornando aberto, porque o Aparecidense não faz um bom goiano, nem de longe, perto de outros anos. Caiu da Série C para D, então é um time que não chega bem para esse confronto. Só que o Votuporanguense também não faz uma grande Série A2. O Votuporanguense teve um grande 2024, mas a Série A2 do Votuporanguense não é exatamente um time brigando lá pelo topo, é um time irregular. Que recentemente, inclusive, é, nesse meio de semana, né? No último meio de semana, tomou 4 do Primavera, que é o líder da Série 2. Então, tem essa questão. E questão física também, o calendário da Série 2, um jogo atrás do outro, vamos ver se não pode pesar para o Votuporanguense. Mas expectativa de bom público na Arena Plínio Marim para tentar apoiar o time. É um confronto bastante aberto, até pelos problemas que ambos possuem. Um confronto bem legal é o Águia de Marabá contra o Fluminense. O Fluminense é favorito, mas também não é como se o Fluminense estivesse fazendo um grande começo de temporada. Mesmo contra as equipes mais fracas do Carioca, não é como se estivesse vencendo de maneira dominante. Corre risco de ficar. Deve ficar fora, assim, corre riscos reais de ficar fora das semifinais Carioca. E você tem uma viagem longa. Se o Fluminense, por exemplo, não se classificar, pode ser um Fluminense que chega pressionado. E o Águia de Marabá tem história recente de jogando em casa a Copa do Brasil, mesmo contra equipes mais fortes. Dá bastante trabalho. E vai apostar muito nisso. Tentar, às vezes, pegar um Fluminense talvez com uma bola mais baixa, uma viagem longa para equilibrar as coisas. Mas é um jogo aqui que vale a pena ficar de olho. O Barcelona, esse o de Rondônia, recebe o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu é favorito aqui. Se tiver o Rondônia de Rondônia hoje, você tem um Porto Velho bem, mas a diferença dele para os demais é um pouquinho considerável. Mas é aquilo, uma viagem longa, o desgaste, o Barcelona vai tentar apostar nisso também a seu favor. Um confronto entre dois times do mesmo estado, tem o Maracanã contra o Ferroviário, então um confronto bastante equilibrado nesse sentido, acaba reduzindo possíveis diferenças. Até porque o Maracanã faz um Cearense um pouco melhor que o Ferroviário. São dois times que têm favoritismo, inclusive, de chegar nesse semifinal do Cearense contra Fortaleza e Ceará. Então é um confronto bem interessante aqui. E no Piauí, temos mais um confronto nordestino, Parnaíba recebendo Confiança. Confiança, que não é o favorito, é um time de Série C. Espera-se que faça valer isso e consiga se classificar. Já no Tocantins temos União recebendo o América de Natal. O América de Natal está fazendo um bom potiguar. Vem fazendo dentro da sua realidade uma boa Copa do Nordeste, vencendo, pontuando jogos que dá. Tomou 5 do Bahia, mas é uma diferença técnica muito grande. E, passar de fase seria muito bom. E depois do papelão feito pelo ABC, coordenado pelo Olaria, tem uma pressãozinha a mais para não repetir o mesmo feito, né? Porque se ele nada na primeira fase também ficaria feito depois de zombar tanto do rival. E no Pomapá, uma das viagens, se não a mais longa, uma das mais longas, temos o Oratório recebendo o São José. O São José muito mal. Caiu da Cepa B, caiu com gosto. Um péssimo Campeonato Gaúcho, está disputando o quadrangular de rebaixamento. E tem uma viagem longuíssima, enquanto está lutando pela permanência na primeira divisão gaúcha, tem uma viagem até o Amapá para jogar fora de casa. O time do Oratório tem motivos para acreditar na classificação, mas quem sabe o futebol da Amapá é de um nível técnico mais abaixo. Mas você pega um São José que está em crise, um São José que está mal, que está brigando contra o rebaixamento e que ainda vai ter que fazer uma viagem enorme. Então, essas coisas vão equilibrar o confronto e podem fazer com que o Oratório surpreenda aqui. Uma viagem que não é tão longa assim é o Remo indo até Roraima enfrentar a equipe do Gás. Até as equipes de Roraima, Amapá, Acre, as equipes mais do norte, às vezes eles usam essa questão de viagem como um diferencial a favor. Então, quando você enfrenta um adversário que é ali próximo, você pede esse diferencial a seu favor. É que o Remo, na Copa Verde, por exemplo, já foi eliminado pelo São Raimundo, né? Então, tá com o histórico da positivo da equipe de Roraima. Mesmo assim, o Remo é favorito, né? Acho que qualquer coisa de classificação seria uma zebra. O Maitá do Acre recebe o Operário faz um ótimo campeonato paranaense, gravando esse vídeo antes do primeiro jogo da ida das quartas finais, mas um Operário muito bem, time de Série B,
tem a obrigação aqui de passar. Não tem desculpa não se não passar. E é favorito e faz um bom começo de temporada. Um time pensando em Série B, vale a pena ficar de olho, se manter a pegada. E temos um confronto interessante, o Concórdia contra a Ponte Preta. A Ponte que faz um Paulistão muito acima do esperado, mas tem que ver qual vai ser essa Ponte, né? Porque eu grande esse vídeo antes da última rodada do Paulistão. Então pode ser uma Ponte Preta que vai ter um mata-mata de se classificar, se ganhar o Bragantino, uma Ponte Preta que vai estar indo para a Copa do Brasil, mas também tendo cabeça no mata-mata do Paulista contra o São Bernardo, ou até uma Ponte Preta vindo depois de uma eliminação, mesmo fazendo uma das melhores campanhas do Paulista. Mesmo assim, eu acho a Ponte Preta a favorita, mas vamos ver como vai ser essa Ponte Preta, né? Se classificar mata-mata, pode ser que talvez seja uma Ponte Preta poupando alguns jogadores, o que seria ótimo para Concórdia. Mas financeiramente para a Ponte seria muito bom, porque estando na Série C, não é um clube que vive a situação financeira mais saudável do mundo, então a classificação de fase é algo muito importante para a Macaca. E, finalizando aqui com os jogos da quinta-feira, temos mais 5 jogos, e bem interessantes, né? Porque temos o Ceilândia contra o Coritiba, um Coritiba que também tem suas irregularidades, mas é um time tecnicamente muito superior, e tem a obrigação de passar e a pressão de fazer isso. Temos também o Rio Branco do Espírito Santo recebendo o Novo Horizontino. Novo Horizontino, como eu disse, tem favoritismo, mas é um Novo Horizontino que provavelmente que vai ter mata-mata de Paulista contra São Paulo logo depois. Então talvez seja o Novo Horizontino mudando alguns jogadores, poupando algumas peças. O Novo Horizontino que no Paulista mostrou algumas dificuldades em jogos onde ele tem que propor contra adversários que jogam mais fechados. Então o Rio Branco tem motivos para acreditar aqui, pois pode pegar um Novo Horizontino não com força máxima, e um Novo Horizontino que já mostrou em alguns momentos de fragilidade quando precisa criar contra adversários que se defendem bem. E os últimos 3 jogos são 3 jogos bem interessantes. Temos Inter de Limeira contra o Vila Nova, e vai depender muito dessa última rodada do Paulista para saber que Inter de Limeira vai para esse confronto. Se é uma Inter de Limeira escapando do rebaixamento, aí a gente vai estar falando de uma Inter de Limeira indo animada para o jogo, indo com a moral lá no alto. Isso vai atrair mais o torcedor para levar um bom público para o Limeirão. Agora, se for uma Inter de Limeira rebaixada, é uma Inter de Limeira que vai entrar em campo já moralmente derrotada. E aí vai ficar muito mais difícil para reagir. O Vila Nova, naturalmente, é o favorito, mas esse favoritismo pode ficar ainda maior, dependendo de como foi esse final de semana para a Inter. E os 2 últimos confrontos são 2 confrontos mais legais dessa fase, iniciando com Portuguesa recebendo o Botafogo da Paraíba. Jogo bem interessante, jogo deve ser no Pacaembu. A Portuguesa que conseguiu escapar do rebaixamento, conseguiu garantir vaga na Série D ano que vem, seus 2 principais objetivos. Uma Portuguesa que empata muito, isso mostra também pela dificuldade que o time tem, às vezes, de transformar chances em gols, e também pelas dificuldades defensivas de, por exemplo, segurar o placar quando está na frente. Então é um time instável defensivamente. E o Botafogo é a principal força do futebol paraibano. É um time de Série C hoje, como um time de Série D, mas até pelo poderio ofensivo do futebol paulista nessa temporada, é um confronto que, olha, vai ser bem equilibrado. Vai ser bem equilibrado, é um confronto bem legal aqui, acho que qualquer um dos times tem condições totais de passar. E, querendo ou não, um jogo sendo sintético, é algo que o Botafogo não está acostumado, isso também é um fator que pesa a favor da Lusa. E o último, dos confrontos mais legais dessa primeira fase, o Souza recebendo lá na Paraíba, no Marizão, o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino que vem melhorando, e também, né, uma coisa que eu falei para a Inter vale para o Red Bull. Vamos ver qual vai ser esse Red Bull que vem após essa última rodada do Paulista. O Red Bull que se classifica, consegue, por exemplo, vencer uma Ponte Preta no Moisés do Carelli lotado e se classifica para o mata-mata para enfrentar o Santos. E talvez o Red Bull poupando os jogadores pensando nisso. Ou um Red Bull Bragantino que, mais uma vez, decepcionar, vai perder e vai ser eliminado precocemente no Paulista e que vai entrar muito pressionado para esse jogo. São 2 questões importantes. Tem o fato também do Red Bull Bragantino, o projeto em si não tem um bom histórico, não enfrenta ambientes de pressão, né? Não é um time, né, nos últimos anos que, quando enfrenta situações assim, ambientes hostis de pressão, tem histórico de reagir bem. E o Souza é aquilo, o Souza no Marizão é difícil, o torcedor do Cruzeiro sabe bem disso. Recentemente na Copa do Nordeste, o Sport suou bastante para conseguir vencer lá. E o estádio vai estar lotado, vai estar um clima incrível, e o Souza conta muito com isso, com a dificuldade que é jogar lá, estádio lotado apoiando, o gramado um fator à parte, e o fato de o Red Bull Bragantino não ser um time muito confiável. E esses fatores podem levar o Souza mais uma vez a surpreender. Seria o segundo ano seguinte eliminando o time de Série A, caso consiga. Um feito incrível. Mas é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo, porque é jogo pra caramba, né?
Então deixe nos comentários o seu palpite, os principais jogos que você está mais expectativa nessa semana de Copa do Brasil. E não esqueça de dar like aqui no vídeo, se inscrever no canal se for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.